Caros alunos, estamos iniciando a apresentação da disciplina Comunicação de Dados, que é uma disciplina do modelo disciplina online, e esse material que está sendo disponibilizado é para ajudar na aprendizagem, um material de apoio que será colocado, anexado à disciplina online. A aula de hoje nós vamos ver a apresentação da disciplina, que é a nossa primeira aula, e vamos ver também o conteúdo da aula 1. O contexto desta disciplina. Diversos conceitos associados à comunicação de dados compõem a base para o estudo e compreensão de tópicos específicos em tecnologia da informação. Várias vezes vamos referir a essa expressão como TI. Ao fornecer uma visão geral dos sistemas de telecomunicações, passando por sua evolução e identificando suas tendências, esta disciplina se posiciona de maneira estratégica dentro da matriz curricular do curso. É através dela que serão apresentados os diversos meios físicos utilizados na transmissão de dados e que serão introduzidos os fundamentos de comunicação digital e dos modelos para descrições de redes de comunicações. Neste contexto, comunicação de dados torna-se um requisito imprescindível para que o tecnólogo em formação dê continuidade à aquisição de competências que lhe são necessárias. Bom, cabe aqui um detalhezinho, após a leitura inicial aqui, é que quando fazemos apresentações PowerPoint, isso é uma outra informação interessante para alguns alunos que não têm experiência com isso, quando nós fazemos a apresentação, nós procuramos não ler o conteúdo inteiro. Isso é uma das características. Eu me coloco na posição de quem está assistindo e é incômodo, realmente incômodo alguém ficar lendo ali. Obviamente eu já sou alfabetizado, não precisa o sujeito colocar o texto e ler para mim. Em algumas circunstâncias, dentro da apresentação desta disciplina, por ser um modelo de apoio ao ensino à distância, nós vamos fazer leituras completas de textos, porque o áudio dessas aulas será convertido em MP3, e a gente sabe que muitas vezes o aluno prefere ouvir em MP3, porque ele pode fazer isso enquanto vai para a aula, enfim, em várias circunstâncias ele vai poder assistir. Então, por isso, nós vamos, em determinadas circunstâncias, fazer a leitura integral de conteúdos que são importantes para a própria disciplina e para a formação de cada um de vocês, tá bom? Fica esse parêntese no início da nossa aula. A ementa da disciplina, ela fala em conceitos e características básicas dos sistemas de comunicações, arquiteturas de redes, sinais e dados, transmissão digital, transmissão analógica, utilização da largura de banda, detecção e correção de erros, e vamos fazer uma introdução à camada de enlace de dados, introdução essa, porque em outra disciplina haverá um aprofundamento muito maior desse tema de enlaces de dados. Os objetivos gerais da disciplina: estudar de maneira geral os principais conceitos relacionados aos sistemas de telecomunicações e à comunicação de dados. Descrever a estrutura do modelo de referência OSI, e explicar a sua adequação à descrição das diversas redes de telecomunicações. Conhecer as diversas topologias de redes de comunicações, suas características e cenários de aplicação. Ainda, aprender os princípios básicos da transmissão e da análise de sinais, conhecendo características, vantagens, desvantagens da transmissão analógica e da transmissão digital. Ainda, conhecer as técnicas mais importantes de modulação e multiplexação utilizadas na comunicação de dados. E, finalmente, aprender os fundamentos de detecção e correção de erro na transmissão de informações. Objetivos específicos desta disciplina: enumerar os principais conceitos associados às redes de comunicações, categorizando-as conforme a abrangência geográfica, a utilização e a organização física e lógica. Utilizar o modelo OSI para descrever as funcionalidades
que devem ser desempenhadas pelos diversos componentes de um sistema de comunicações, considerando o princípio das camadas e enfatizando os papéis das camadas física e de enlace de dados. Ainda, avaliar as implicações e características da transmissão analógica e da transmissão digital de sinais, distinguindo o princípio de funcionamento de cada uma delas e considerando conceitos associados à banda passante e à capacidade de um canal. Continuam os objetivos específicos. Ainda relacionar a presença de ruídos, ecos e atenuações à eficiência na transmissão de um sinal, através de diversos meios físicos disponíveis. Identificar as técnicas de multiplexação mais importantes, conhecendo particularidades e sua aplicabilidade nas redes de comunicação de dados. Demonstrar a utilização das diversas estratégias de detecção e correção de erros na transmissão da informação, através de canais de comunicação práticos. E, finalmente, conhecer as principais funcionalidades da camada de enlaces. Então, o conteúdo programático da disciplina, ele foi dividido em 9 unidades didáticas. Foram aqueles temas que foram selecionados para que fossem abrangidos. São esses conteúdos da disciplina. Conteúdos e características básicas do sistema de comunicações, arquiteturas de rede, sinais e dados, transmissão digital, transmissão analógica, utilização da largura de banda, meios de transmissão, detecção e correção de erros e a introdução à camada de enlaces. Com este conteúdo, as nossas aulas foram divididas em 10 módulos de aula. Na verdade, são 10 módulos de aula e nós vamos ter mais 2 aulas de revisão. As aulas de 1 até 5 vão abranger o conteúdo da AV1 e as aulas de 6 a 10 vão abranger o conteúdo da AV2. Terminadas das aulas 1 a 5, teremos uma aula de revisão para a preparação para a AV2. Tá? E a mesma coisa vai acontecer com as aulas 6 a 10. Uma dúvida muito comum de ocorrer nas avaliações. As aulas de 1 a 5 são o conteúdo da AV1. Aulas de 6 a 10, nós vamos fazer a revisão para a AV2. Mas não esqueçam, a prova AV1 pega a aula de 1 a 5. A prova AV2 abrange todo o conteúdo da disciplina e não apenas as aulas de 6 a 10. Isso costuma ter uma interpretação errada por alguns alunos. A aula de revisão de 6 a 10 se destina à AV2, mas para a AV2 é conveniente assistir de novo os conteúdos da revisão para a AV1, mais a chamada revisão para a AV2, que na verdade é apenas metade do conteúdo que será cobrado naquela prova. Os conteúdos das aulas, dessas 10 aulas. Aula 1, a que nós vamos ver logo em seguida a essa apresentação da disciplina, é conceitos preliminares de comunicação de dados. Aula 2, conectividade no nível físico, meios físicos e sinais eletromagnéticos. Aí nós vamos ter uma abordagem bastante voltada para a parte física, vamos ver sinais digitais, transmissão de sinal, uma série de conceitos interessantes. Aula 3, transmissão analógica e modulação. Essa aí nós vamos ver que existem alguns mitos de conhecimento relacionados à parte de modulação, de transmissão analógica, e nós vamos resolver essas visões. Aula 4, vamos ver a transmissão digital e vamos ver o que são codificações de linha e codificação de bloco, que são métodos que são utilizados para transferência de informações através de um determinado meio físico ou através de uma onda eletromagnética.
aula 6, nós vamos ver a rede de telefonia e a rede de TV a cabo, que terão um interesse bastante grande pela aplicabilidade nas suas redes residenciais. Aula 7, vamos ver serviços da camada de enlace de dados. Aula 8, vamos ver protocolos da camada de enlace de dados. Aula 9, redes locais Ethernet e as evoluções do padrão Ethernet. E aula 10, interconexões de redes locais. Vocês devem ter percebido, a maioria já deve ter cursado a disciplina redes de computadores, que esse conteúdo aqui, ele tem muito a ver com o que foi visto lá na aula 2 de redes de computadores. Só que lá a abordagem que foi feita foi uma abordagem bastante superficial e bastante genérica para usuários de todos os níveis. A abordagem da disciplina comunicação de dados é muito mais aprofundada, ela vai em muito mais detalhes, muito mais específicos para aquele profissional que vai trabalhar dentro dessa área de comunicação de dados. Seria o pessoal de redes de computadores, engenharia de telecomunicações e outros cursos que têm um aprofundamento muito maior dentro dessa área. Conteúdo da nossa aula 1. Nós vamos ver os conceitos preliminares em comunicação de dados. Nesta aula, nós vamos ver o seguinte conteúdo programático. Vamos descrever os principais componentes de comunicação de dados, identificar como os fluxos de dados podem ser criados. Vamos diferenciar topologias físicas de redes de computadores. Vamos ver ainda classificação das redes de computadores quanto à sua escala. Vamos identificar os papéis desempenhados pelos protocolos e pelos padrões na comunicação de dados e nas redes. Vamos ainda compreender como a organização em camadas possibilita organizar, unificar e controlar os componentes na comunicação de dados e nas redes. E ainda vamos ver alguma coisa do histórico e evolução da internet e as tendências desses produtos. Processo de comunicação entre pessoas. Nesse processo de comunicação, a gente tem que entender que todas as regras de comunicações, elas surgiram de alguma origem. Quando nós pensamos numa regra de telecomunicações, temos que pensar lá na origem o primeiro aparelho que possibilitou uma comunicação facilitada entre pessoas foi baseada no modelo utilizado na comunicação entre pessoas. Esse modelo que fala em mensagem, idioma, emissor, o meio que é utilizado para que esses usuários se comuniquem e vai para o receptor. Vejam que eu tenho aqui uma camada, se é que a gente pode chamar assim, a camada do idioma. Pessoas que falam idiomas diferentes e um não entende o idioma do outro, a mensagem de um não adianta chegar para o outro. Eu não vou ter efetivamente uma comunicação. Esse idioma nós podemos traduzir, agora que você já tem uma visão de redes de computadores, esse idioma seriam as camadas que fazem a tradução entre o conteúdo da mensagem que deve chegar até o final, e ele passa por um meio de comunicações, ele é convertido em determinado formato que não é legível. A maioria das vezes, o conteúdo que passa no meio de comunicações não é compreensível a uma pessoa. São formatos de dados eletromagnéticos, são formatos não compreensíveis por uma pessoa. Tem que passar por uma tradução. O primeiro meio que se tem notícia na comunicação, o primeiro meio eletroeletrônico que se tem notícia, é o processo de comunicação por telégrafo. Ele é um processo absolutamente simples,
que era implementado em apenas um fio, era apenas uma linha de transmissão, com um aterramento nas extremidades, né? Um aterramento em que, numa das extremidades, eu colocava um alto-falante e na outra extremidade uma chave ligando aquele dado a uma bateria. Ora, no momento em que essa chave fechava um circuito, eu produzia um ruído através desta linha de transmissão e que ia acionar esse alto-falante, que depois se invertia, obviamente, mas apenas ruídos não seriam legíveis o suficiente. O que possibilitou que isso funcionasse foi o código Morse, um código bem simplificado, em que ele é baseado num sinal curto e um outro longo, um ruído curto e um ruído longo. É o famoso traço, ponto, traço, ponto, traço. Então foram criados inúmeros códigos convertendo sequências de pontos e traços em caracteres. Será que vocês já viram coisa semelhante aí? Quando a gente fala em código de zeros e uns convertidos em caracteres, em comandos, em ações, será que nós não estamos falando em alguma coisa que o computador é uma evolução do telégrafo? Que o código Morse foi a primeira tentativa de um código digital de comunicação de dados? Hoje, nós temos esta visão de que uma mensagem, para chegar até um interlocutor, passando por um meio de comunicações, tem que ser convertida por um protocolo. A expressão protocolo, que se refere basicamente à comunicação entre meios, entre dispositivos em geral. Até a comunicação entre pessoas, podemos usar a expressão protocolo. O foco da nossa disciplina é aqui, entre o emissor e o transmissor, através de um meio qualquer. Esse meio qualquer é o foco da nossa disciplina. Mas nós não podemos esquecer que esses meios passam efetivamente por um modelo em camadas. Dentro desse modelo em camadas, nós vamos ter a necessidade de visualizar cada uma das camadas que compõem o ambiente da comunicação de dados como uma das partes necessárias ao funcionamento da comunicação em geral. Nós temos algumas formas de olhar para o problema da comunicação. Algumas formas que vão ter características muito específicas. A primeira delas é o tipo de rede ponto a ponto. Quando eu tenho uma rede fisicamente ponto a ponto, eu estou falando em dois dispositivos ligados diretamente por um link de comunicações. Esse link de comunicações pode ser um cabo, alguma coisa bem simples, como um cabo USB conectando duas máquinas, ou posso ter um link sem fio conectando essas máquinas. Essa distância pode ser grande ou pequena. A mudança de detalhes, quando eu aumento as distâncias, normalmente eu vou aumentar os custos, enfim, a dificuldade de manutenção, de geração da onda, consumo de energia e etc. Mas o princípio é o mesmo. O princípio na comunicação sem fio, a curta ou grande distância, ou da comunicação com fio, também é o mesmo. O princípio desta comunicação ponto a ponto. Já na conexão multiponto, eu tenho inúmeros dispositivos compartilhando um mesmo meio de transmissão. Aí entra um conceito bastante interessante. Quais são as diferenças mais marcantes destes dois modelos? Aí, novamente, para a nossa compreensão ficar facilitada, nós temos que pensar lá atrás, naquele primeiro modelo de comunicações, falando na comunicação entre pessoas.
como gerenciar a comunicação entre pessoas, já pensando na comunicação de dados. Um problema que acontece na comunicação multiponto é que eu tenho diversos dispositivos compartilhando o mesmo canal de transmissão. E, voltando lá para aquela disciplina lá de trás, redes de computadores, nós temos que lembrar que quando, num determinado meio de comunicações, eu tenho transmissões de vários dispositivos, isso pode representar para nós, essa comunicação de vários dispositivos, eu vou ter o entrelaçamento de informações oriundas de mais de uma fonte. Em comunicação de dados, nós chamamos isso de colisão. Colisões, obviamente, não são desejáveis. A colisão se refere à transmissão de dados de dois ou mais elementos através de um canal. Quando ocorre uma colisão, tudo o que está fluindo nos canais se perde. Por isso, eu tenho que ter regras muito específicas e muito detalhadas para evitar que a colisão ocorra e, se ocorrer, eu tenho que ter uma forma de resolver aquele problema, que poderia inviabilizar toda a comunicação. Comparando com um protocolo de comunicação entre pessoas, imaginem que no ambiente de uma sala de aula, se todos dentro de uma sala de aula resolvessem falar ao mesmo tempo, haveria alguma possibilidade de comunicação nessa circunstância? Não. Todas as pessoas têm a capacidade de falar e de ouvir, ou seja, transmitir informação e receber a informação através de sinal sonoro. Mas, se todos usarem o canal comum, que seria o ar, a atmosfera, que transporta nossas vozes, nós teríamos enormes problemas. Daí, nós dizermos que um protocolo de multiponto costuma ter um conjunto de regras muito mais detalhado, com uma necessidade muito maior de organização para que possa funcionar. Também os protocolos ponto a ponto têm que ter uma preocupação, mas a preocupação do momento do uso do canal é menor. A preocupação maior na comunicação ponto a ponto é controle de fluxo, multiplexação e etc. Mas no multiponto, além de todas as necessidades especificamente físicas, também tenho que ter uma preocupação bastante grande em relação ao acesso ao meio. Nós vamos inclusive detalhar, muito mais detalhado do que estamos falando agora, nas aulas 8 e 9, quando formos falar efetivamente da camada de enlace. Bom, essas conexões, elas têm que ser levadas em consideração as camadas de enlace e camada física. Uma coisa que nós devemos parar e pensar é que nós temos o nosso computador, que realiza as tarefas de processamento e todo o funcionamento necessário no ambiente do usuário final. As camadas de enlace e física, elas têm uma interface para funcionar. Então eu tenho aqui o PC do meu usuário, onde funcionam as aplicações, onde funciona a camada de transporte e os princípios da camada de rede. Quando a gente fala naquele modelo TCP/IP, todas essas funções ocorrem dentro da máquina do usuário, enquanto que as atribuições da camada de enlace e camada física ocorrem na interface de rede. Quais são essas interfaces? São as placas de rede e os modems. É nelas que nós vamos implementar, nesses dispositivos, é neles que nós vamos implementar todas as regras das camadas física e de enlace, obviamente, desta interface saindo para o meu canal de dados. Vamos detalhar bastante esse princípio, passando das camadas para a interface e para o canal de dados. Esse talvez seja o principal foco da nossa disciplina.
Temos que pensar também que os nossos meios de comunicações, ao estabelecermos uma conexão entre dois ou mais elementos, essa comunicação tem um modo de operação. Esses modos de operação podem ser nesses três formatos: simplex, half duplex e full duplex. Esse conteúdo já foi inclusive visto em outras aulas, só lembrando que simplex é uma comunicação em que transmissor e receptor são especializados. O transmissor apenas transmite. Eu tenho um transmissor especializado. Casos clássicos são das comunicações comerciais, estações de rádio, estações de TV. Ele só transmite, nós só recebemos. Tá? No sistema half duplex, eu tenho transmissão e recepção nos dois lados. Os meus dois dispositivos têm a capacidade de transmissão e recepção. Essa simbologia TX e RX é consagrada para caracterizar transmissores e receptores. No caso do half duplex, eu estou me referindo a canais que conseguem transmitir ou receber, mas não simultaneamente. Um transmite, o outro recebe e depois troca. Um caso bem clássico que se usa para exemplificar são nas transmissões com esses rádios em que a gente aperta para falar. Você fica ouvindo, aperta, no momento em que você aperta, fica com o uso exclusivo da portadora e aí você pode transmitir. E os sistemas em full duplex são aqueles que permitem transmissão e recepção nos dois sentidos o tempo todo. Detalhes de classificação em relação a essa caracterização, principalmente no half duplex e full duplex. Essa definição ela não é tão efetiva. Por quê? Essa classificação pode ser dada ao meio que está sendo utilizado, ou essa comunicação pode ser dada para o dispositivo que está utilizando, ou seja, a aplicação que está utilizando. Querem ver um exemplo bem prático disso? No sistema telefônico, quando você conversa por telefone com outra pessoa, é possível, enquanto você fala, ouvir o ruído de fundo do outro lado, né? Quem é que já não teve aquela ligação em que ligam para você, você está onde? Não, eu estou no trabalho. Pô, e esse barulho de copos aí, alguém pedindo chopp? Isso é outra história, gente. Mas é possível, enquanto você fala, ouvir sons do outro lado, não é isso? Só que na regra de comunicação entre pessoas, comunicação de telefonia, usamos o modo half duplex para conversar. Nós não fazemos uma ligação simultânea para falar e ouvir ao mesmo tempo. O canal proporciona full duplex e a aplicação não utiliza toda essa funcionalidade porque seria inviável para esse tipo de aplicação, conversa entre pessoas, utilizar full duplex. Na seleção do canal, nós temos que levar sempre em consideração estes três parâmetros: custo, alcance e desempenho. Estes três fatores são os grandes ditadores quando nós vamos criar um novo modelo de rede, quando nós vamos decidir o tipo de rede a ser utilizada. Existem inúmeros casos em que um desses fatores vai se sobrepujar aos demais na hora que vamos decidir. Imaginem que nós estejamos fazendo um trabalho de rede, instalando um sistema de rede para dar suporte a esse estúdio aqui onde nós estamos gravando essas aulas. Vocês devem imaginar que aqui estão sendo produzidos conteúdos de arquivos enormes, fazendo edição de arquivo, transfere para um lado, para o outro, aí vai do servidor de dados para o servidor de efeitos especiais. Um tipo de rede que atende a um estúdio, ou vamos exagerar, que atenda a uma emissora de TV, trafegando dados, é óbvio que nestas redes o desempenho terá que ser levado em consideração ao máximo, né? Em outras redes, nós devemos ter uma preocupação muito maior de atender às necessidades de alcance.
Existem inúmeras localidades num país continente como o nosso, que tem inúmeras localidades que estão muito distantes dos principais centros. Há uma necessidade imperiosa de que todo o território nacional esteja integrado nas comunicações e etc. Nestes casos, vamos ter que dar ênfase à preocupação em cobrir grandes distâncias, né? E o terceiro, que está sendo aparece no topo da lista e os estamos citando por último, não por ser menos importante, mas que talvez seja o grande ditador, o custo. A experiência que você já tem de redes talvez já deva ter mostrado que a rede com fibra ótica, ela consegue atingir o máximo de desempenho. As melhores redes são construídas sobre fibra ótica, né? Na residência de vocês, tem ligação direta com fibra ótica com o provedor de acesso? É óbvio que seria melhor. Mas será que algum de nós estaria disposto a todo o trabalho e o custo e a pouca praticidade da instalação de fibra ótica numa residência para ligar até um provedor de acesso? O custo seria impeditivo, seria bastante alto para a maioria dos mortais, da mesma forma que quando nós fazemos uma ligação desse tipo, eu vou perder flexibilidade, porque fibra ótica pressupõe que eu vou ter pontos fixos. Numa rede residencial, o desempenho e o alcance não são fatores primordiais. O custo, sim, esse vai acabar pesando mais. É muito mais prático eu ter uma rede que funciona com determinados parâmetros médios ou até mínimos, para eu poder conectar um notebook, 1, 2, 3, 4 máquinas dentro de uma residência, eu não vou fazer um investimento muito alto. No mercado corporativo, é claro que a qualidade de uma rede, muitas vezes, será responsável pela rentabilidade daquela empresa. Então não seria nem custo nesse caso que a gente ia falar. A gente ia falar em investimento, em TI, que poderia retornar para aquela empresa em lucro, em rentabilidade. As principais topologias envolvidas na comunicação de dados são as topologias em estrela, anel e barramento. Mas é importante nós destacarmos também que, em relação à topologia, nós temos que pensar em topologia física, a topologia física que se refere a como os dispositivos estão integrados aos canais de dados, e a topologia lógica, que nem sempre vai coincidir com a forma como os dispositivos estão conectados aos canais. Essa afirmação a gente vai voltar inúmeras vezes enquanto estivermos comentando os demais conteúdos das nossas aulas. Vazão. Esse é um fator que nós usamos bastante para nos referirmos à qualidade de um canal. Normalmente usa a unidade de bits por segundo. Essa medida pode ser um valor médio ou valor instantâneo. Da mesma forma que nós medimos a velocidade de um veículo, nós podemos nos referir à velocidade média que ele atingiu durante um determinado intervalo, ou podemos nos referir à velocidade instantânea, que é aquela indicada no velocímetro quando olhamos para ele. Tá? Também uma outra visão seria comparar com um sistema hidráulico, em que eu poderia dizer a quantidade de litros por segundo que passa através de um cano, que passa ou que pode passar. Muitas vezes, quando nós falamos em vazão, nós falamos em possibilidade de uso. Muitas vezes o nosso canal, surpreendam-se vocês, muitas vezes os nossos canais de dados têm uma capacidade maior do que os dispositivos têm de utilizarem naquele canal. A maioria dos canais de fibra ótica, podemos afirmar, eles ficam ociosos uma boa parte do tempo, porque os dispositivos a eles conectados não conseguem atingir
toda a capacidade que aquele canal tem para nos oferecer, tá? Outra característica é que quando um sinal atravessa vários meios diferentes, a velocidade final, a vazão final é do canal que tem menor capacidade. Eu tenho um canal que funciona gigabit, um outro que funciona 100 mega, o outro que funciona 10. O resultado final desta conexão entre dispositivos vai ser a taxa de dados do mais lento, tá? Importante também, byte e bit são duas unidades diferentes. A unidade byte é usada em armazenamento. Quando eu falo que o meu pendrive tem 1 GB, ele tem 1 gigabyte. Essa unidade de armazenamento, ela é usada para armazenamento apenas. E o bit é usado porque no tráfego de dados através de canais, vai um bit após o outro. Por isso usamos o bit, que é efetivamente a unidade de transmissão de dados. Cuidado que muitas vezes quando usamos aplicativos, determinados sistemas operacionais, quando eu arrasto um conteúdo de um lugar para outro, na interface gráfica, aí fica aquela pastinha correndo, fica uma cartinha pulando de uma pasta para outra, fazendo uma animação enquanto um arquivo é copiado. Aquela informação de desempenho está medida, às vezes, em bytes por segundo, e não em bits por segundo, que é eu já vi acontecer uma circunstância em que uma determinada pessoa contratou a uma operadora de conexão residencial, contratou uma velocidade de 2 megabit por segundo. E na hora que foi fazer os testes, o seu sistema operacional informava que aquele dispositivo estava funcionando com 250 kilobit por segundo. Aí essa pessoa ligou para a operadora para reclamar. Mas eu contratei 2 megas, só tenho 250. Aí depois ele percebeu que esta letrinha aqui, que aparecia lá no sistema operacional, referia-se a byte. Então, se eu multiplicar 250 desse exemplo por 8, eu vou ter 2 megabits. Simplesmente. Ela tinha a medida adequada. E apenas por uma leitura incorreta, uma interpretação incorreta da informação que o sistema operacional ofereceu, parecia que aquele valor não era o adequado. Bom, a internet tem inúmeras visões, nós vimos o histórico da internet já em outras disciplinas, mas, sob a ótica das comunicações, nós podemos definir a internet como o casamento de telefonia fixa, tecnologias sem fio, mais tecnologias analógicas e digitais, que abrangem voz, dados, vídeo, imagem e streaming. O grande sucesso, talvez, nem está citado aqui por não ser um fator ligado às comunicações, mas o grande sucesso óbvio da internet é a interatividade. Aquele que assiste passa a ser ator no ambiente internet. Daí ela ter se tornado uma ferramenta fundamental para o mundo do século XXI. É parte presente e que integra a vida da maioria das pessoas hoje, esse ambiente da internet. A internet, ela tem na sua infraestrutura os provedores de acesso à internet, os ISPs. A grande infraestrutura de rede está em cima dos Internet Service Providers. Esses provedores de acesso têm vários níveis. O nível global, que interliga países, nações, são as grandes operadoras de telecomunicações do planeta, elas são ISPs de nível 1. A nível regional, nós temos as ligações
entre estados, cidades, regiões em geral. E os provedores de nível 3 são aqueles que recebem conexões do usuário final. E de grandes corporações ou de redes móveis, esses elementos aqui, eles podem se conectar. A rede móvel pode estar conectada a um ISP regional ou até um de nível 1. Uma rede corporativa normalmente está ligada a um ISP de nível 2. Mas nada impede que ela tenha um canal alternativo para o ISP de nível 1. É até comum que isso aconteça. Uma empresa, ela tem um canal de altíssima qualidade ligando a um ISP de nível 1. E como os custos de uma conexão por ISP de nível 3 são reduzidos, a corporação tem um canal lá que é uma contingência. Falhou o primeiro, entra o segundo em operação. E o usuário final, via de regra, está ligado a um ISP de nível 3. Esse usuário final, que eventualmente para se conectar a uma rede corporativa, vai utilizar esse caminho através do ISP de nível 3, Internet Service Provider. Esse ambiente é tratado como backbone internet. Essa expressão backbone ou espinha dorsal é uma metáfora bastante utilizada para nos referirmos a esses canais de uso público que são aproveitamento de canais de telecomunicações. No início da internet era o aproveitamento de parte dos canais e que hoje acaba suplantando boa parte dos sistemas de telecomunicações no planeta, que foram criados originalmente para o padrão tradicional de comunicações e que acabou migrando boa parte para essas comunicações em cima do modelo padrão TCP/IP, que é o padrão de comunicações da internet. Protocolo. É importante sabermos que um protocolo é um conjunto de regras para comunicação entre dispositivos. E ele vai ser dividido em sintaxe, que se refere à estrutura ou o formato com que os dados são tratados, a semântica, que é o significado de cada uma das partes de cada uma dessas seções, e o timing, que é a oportunidade, o momento adequado, quando os dados podem ser enviados e com que rapidez. Na nossa disciplina, nós vamos estudar esses 3 fatores ligados aos protocolos de comunicações de dados. Tá? Padrões. Os padrões de comunicações são fundamentais para o grande desenvolvimento dos sistemas de comunicações. Tá? Por quê? Quando eu crio um padrão de comunicações, faz com que mais pessoas do mundo inteiro passem a utilizar. O que acontece, na verdade? Ao se criar um padrão, a indústria começa a produzir. A produção daquele meio físico, daquela nova tecnologia, ou de software, ou de hardware, faz com que haja uma difusão daquele conteúdo e que haja um barateamento de custos baseado na produção em escala. Vocês lembram a primeira vez que viram um telefone celular? Pessoalmente, aqui no Brasil, era um tijolo enorme, com uma bateria que durava 2 horas, com uma capacidade ridícula de transmissão e um preço que o primeiro que eu vi custava mais caro que o meu carro. Era um carro vagabundo, tudo bem, mas, enfim, custava mais caro que o meu carro. Era só olhar para aquele produto. Hoje as operadoras têm muitos smartphones por um preço absolutamente baixo. O que causou isso? A grande difusão da telefonia celular através do planeta, produção em escala, competição entre desenvolvedores, entre fabricantes. Isso fez com que houvesse um barateamento de custo. Vantagem para quem? Para nós consumidores. Os padrões servem para isso. Os padrões não servem para engessar a indústria. Eles servem apenas para reproduzir as regras mínimas do desenvolvimento de produto. Com isso,
Quando eu tenho regras da ISO, eu estou falando em padrões consagrados internacionalmente e que a ISO, ela organiza aqueles padrões para que as empresas o sigam. Vamos falar aí, a ISO desenvolveu um produto chamado modelo OSI, Open System Interconnection. O modelo OSI foi fantasticamente bom porque ele permitiu gerar regras de modelo em camadas e desenvolvedores de todo o mundo puderam localizar-se, se organizar para trabalhar em cima do desenvolvimento de produtos para determinadas camadas do modelo. A ITU-T, International Telecommunication Union, que faz a parte de telecomunicações da ITU, também gera inúmeros padrões, define frequências, define padrões de funcionamento. Por que isso é importante? Quando se desenvolve, por exemplo, um equipamento de rede, um hub. Um hub, ele quando retransmite um sinal, ele pode retransmitir aquele sinal para 100, 200, 500, para 1000 metros. Poderia, mas por uma padronização, os alcances dentro de uma rede local foram amarrados em 100 metros. Então, desenvolvedores do mundo inteiro, quando vão produzir um repetidor, que é uma parte que está dentro de um hub ou de um switch, o fazem para que o sinal seja regenerado para 100 metros de alcance. Isso baseado na padronização existente de produto. Tá? E o I3E, famoso I3E, que nós vamos falar muito dele, Institute of Electrical and Electronics Engineer, é o Instituto de Engenharia Eletroeletrônica, que é um órgão, talvez, dentro da nossa disciplina, o que tem mais padrões e que nós vamos, ao longo das aulas, citando inúmeros padrões definidos pelo I3E. Modelo em camadas. Nós temos os modelos OSI e TCP/IP como grande referência. Eles têm, como vocês já estudaram em outras disciplinas e vão continuar estudando nessa área de redes de computadores, comunicação de dados, nós vamos citar bastante o modelo TCP/IP com suas 4 camadas, aplicação, transporte, rede e física, e o modelo OSI, dividido em 7 camadas, aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Na nossa disciplina, a abordagem que vamos fazer, na maior parte do tempo, será em cima da visão do modelo OSI, que abrange camadas de enlace e camada física. Na verdade, as diferenças fundamentais do TCP/IP para o modelo OSI é que no modelo OSI eu tenho um modelo descritivo, muito mais elaborado, enquanto o modelo TCP/IP ele é muito mais direto, muito mais objetivo. Tá? Bem, nesta aula, você mapeou os 5 componentes que formam a comunicação de dados. Relacionou as 3 formas como ocorre o fluxo de dados entre 2 dispositivos. Classificou os tipos de conexão em função dos dispositivos que compartilham ou não um link. Você classificou topologias de rede. Identificou métricas no desempenho das redes. Mapeou a evolução da internet e a importância no mundo moderno de suas aplicações. Definiu protocolos de comunicações. Questionou como são definidos os padrões de comunicação de dados. E ainda, entendeu desenvolvimentos recentes e tendências da internet. Alunos, até a próxima. Vamos nos encontrar lá na aula 2.